Shalom, shalom para você que me assiste. Eu sou a professora Cássia Pereira e seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Estamos continuando aqui a nossa primeira jornada da restauração. Concluímos já o módulo 1, onde eu tratei de restauração de mentalidade. Disponibilizei para vocês 4 videoaulas. Para quem ainda não assistiu, sugiro que vá aí nos vídeos anteriores e assista aí as nossas aulas, os estudos que foram com muito carinho preparados para você. Trabalhamos aí 4 grandes personagens bíblicos, que foi Ciro, Isaac, Esther, e finalizei com a pessoa de Yeshua. Trabalhamos os aspectos da mentalidade restaurada de um libertador, de um visionário, de um conquistador, e depois finalizei com a pessoa de Yeshua, englobando esses 3 grandes princípios de mentalidade, certo? Hoje nós vamos continuar aqui no nosso estudo. Estou entrando aqui no módulo 2 agora, onde vou tratar com vocês sobre restauração de espírito. E na temática de hoje eu trouxe um título bastante importante. Nós vamos estudar aqui um capítulo do livro de Jeremias e do livro de Isaías. E espero que você possa ser muito abençoado, assim como eu também fui muito abençoada na preparação desse estudo para você, ok? Vamos então dar continuidade lá, vai aparecer aqui o slide para você na tela. Eu estou disponibilizando aqui o título, e o título que eu escolhi para a nossa aula foi Um Vaso na Mão do Oleiro. Ora, o que nós vamos trabalhar neste módulo? O espírito, nós como seres humanos, nós somos formados por 3 grandes estruturas, certo? Nós temos a nossa estrutura física, a nossa forma, né? Como eu sempre gosto de brincar, nós temos uma forma, certo? Um templo, ok? Um templo natural, um templo físico, e nós temos o nosso espírito e nós temos a nossa mentalidade, que também pode ser chamada de alma. Então, não confunda o termo. A alma, ela não é o espírito. No passado, se pensava assim, certo? Chamava-se, minha alma, quando a pessoa morreu, a alma saiu do corpo. Não, a alma não é espírito. A alma é o intelecto. A alma é a mentalidade, certo? Então, você tem 3 grandes dimensões em você: corpo, espírito e mentalidade. Por isso que nós estamos tratando de restauração nesses 3 grandes aspectos, certo? E tudo que nós temos aqui, tudo aquilo que afeta a nossa mentalidade, tudo aquilo que afeta o nosso espírito, automaticamente se reflete no nosso físico, certo? O nosso físico acaba sendo um reflexo daquilo que está no nosso espírito e da nossa maneira também de pensar, ok? Da maneira como nós vemos a vida, daquilo que foi trazido para nós, daquilo que nos foi ensinado. Todos os nossos argumentos, todos os nossos paradigmas, os nossos dogmas, a nossa visão religiosa, os nossos conceitos, tudo isso, ele vem do meio no qual nós somos inseridos, o meio familiar, o meio social, o meio profissional, o meio religioso e principalmente o meio acadêmico. Quando nós nos inserimos na vida acadêmica, então nós conhecemos com mais profundidade ainda aspectos muito relevantes da ciência, certo? Então, tudo isso acaba sendo uma gama de informação que vai moldando a nossa mentalidade, o nosso espírito, o nosso corpo. E muitas vezes nós entramos em crise com tudo isso. Por quê? Porque aquilo que nós carregamos na nossa mentalidade não necessariamente nos define, certo? Às vezes, muitas pessoas, elas são taxadas, cria-se paradigmas em cima de uma pessoa, e o tempo vai assim aumentando ainda mais esse pensamento e essa visão que as pessoas possam ter de você. Então, paradigmas que vão sendo colocados em cima de você, e chega num determinado ponto da sua vida que você entra numa profunda confusão, numa profunda crise. Por quê? Porque na verdade você sabe que você não é aquilo, você não é aquela pessoa, não é assim que você pensa, não é assim que você gostaria de ser, mas os paradigmas são colocados e você acaba vivendo e agindo conforme as pessoas acham que você é, quando na verdade você não é, certo? Então a restauração, ela vem justamente para quebrar esses paradigmas que foram colocados sobre você, que acabaram definindo você, quando na verdade você não é nada disso, ok?
Muitas pessoas olham para você e dizem assim, nossa, como ela é agressiva, ou como ela é violenta, ou como ela é snob, ou como ela é soberba, etc e tal. Muitos paradigmas vão sendo colocados, certo? Então, o que acontece? Aquilo acaba sendo uma verdade, aquilo acaba sendo um conceito real e verdadeiro, e você acaba se procedendo no decorrer da sua vida conforme as pessoas estão dizendo que você é. E chega num ponto tão difícil que a impressão que nós temos é que nós não conseguimos voltar, nós não conseguimos consertar nada disso. E acabamos até acaba se tornando uma situação crônica na vida de pessoas. E muitas pessoas até morrem, chegam ao fim da vida com esses paradigmas sobre ela, quando na verdade ela nunca foi nada disso. Porém, só existe uma pessoa capaz de conhecer intimamente, conhecer em profundidade o espírito humano, e ele se chama Adonai e o seu filho Yeshua. Somente Yeshua, Jesus Cristo, é capaz de sondar o coração do homem, sondar o espírito do homem e saber realmente o que está depositado ali. Realmente, somente ele sabe com profundidade quem você realmente é. Porém, para ser restaurado, este vaso que já está contaminado, que já está trincado, que já está mal feito, que já está forçado, não tem como chegar restauração se Yeshua não quebrar esse vaso e restaurá-lo novamente. Por isso, restauração de espírito, restauração de mentalidade, restauração do meio físico, tudo isso necessariamente vai passar por uma quebra, vai passar pela amassadeira de Deus, vai passar pela mão de Deus e ele vai ter que moldar tudo outra vez, restaurar, não reformar. Reformar é diferente de restaurar. Restaurar é levar você ao seu original, à sua raiz primária, aquele momento em que você era você mesmo, a verdadeira pessoa que está aí dentro desse templo, esse verdadeiro espírito que está aí dentro desse templo, antes dele ser machucado, antes dele ser contaminado, antes dele ser ferido por palavras, por atitudes, por agressões, por maus tratos, por violências, certo? Antes da sua mente ser deformada por ensinos perigosíssimos que levaram você a se perder na caminhada com Deus, ensinos que levaram você a não trilhar o caminho correto da Torá, das Escrituras, que desviaram você de Deus, que desconectaram você de Deus. Tudo isso precisa ser restaurado. E só existe uma maneira, quando nós queremos isso e quando nós nos rendemos à pessoa de Yeshua. Então, quando nós clamamos por Ele e quando nós dissemos para Ele, Pai, eu quero ser restaurado, eu quero ser um vaso restaurado, eu quero começar do zero, porque com Yeshua nós começamos do zero. Então, se prepare aqui para entender certas coisas, viu, meu colega, minha colega? Porque, às vezes, para que haja uma restauração completa, nós precisamos chegar na estaca zero. E, na maioria das vezes, muitas pessoas chegam na estaca zero até profissionalmente, até em relacionamentos, até em escolhas. Muitas cangas vão ter que ser deixadas aí, muitas coisas que nós carregamos que não interessa mais, que não tem o mínimo objetivo, ok? Então, nós vamos agora fazer uma leitura aqui das Escrituras para adentrarmos aqui neste contexto do que é ser o oleiro e o que é ser o vaso. Vamos lá, vai aparecer aqui na tela para você a leitura das passagens bíblicas. Vamos lá. Aqui eu tenho um título que eu coloquei, que se chama Um Vaso Quebrado e um Restaurador. Olha que interessante esse título aqui, Um Vaso Quebrado e um Restaurador. Para que haja restauração, nós precisamos ser quebrados, certo? E eu sempre digo, não é fácil o processo de restauração. Não é fácil o processo de restauração da mente, de restauração do espírito, de restauração do físico. Por quê? Porque para ser restaurado é necessário ser quebrado, não por homens, não por circunstâncias, mas pela mão do próprio Deus. Quebrado, entre aspas, por este Deus que vai arrancar toda a raiz de iniquidade de dentro de nós e vai nos moldar outra vez, nos restaurar novamente e nos trazer de volta às nossas origens, aquilo que nós éramos antes de ter sido destruídos, ok?
Então vamos aqui para a leitura. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6. Como eu gosto de trabalhar também o contexto original das Escrituras, o nome de Jeremias, como você está vendo aí, se chama Yirmeyahu, ou Yirmeyahu, dependendo da pronúncia aí, certo? Jeremias, o nome original dele é Yirmeyahu, ok? Então está escrito aqui no capítulo 18, no verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha aqui, vamos voltar para a tela, que passagem maravilhosíssima. Ele está dizendo aqui para Jeremias, tá? O Espírito de Deus conversa com Jeremias, ele está dizendo aqui que a palavra do Senhor veio até ele, não é? Em profecia. E Deus, então, Adonai, ele usa de uma pedagogia para ensinar Jeremias. Ele vai pedir para que Jeremias desça até a oficina do oleiro, onde o oleiro estava preparando um vaso. E ali Jeremias ia presenciar então uma situação, uma cena muito comum, uma cena corriqueira ali nas oficinas dos oleiros. E Deus então, por aquela visão, por aquela instrução, por aquele momento, ele vem e dá uma grande aula para Jeremias, dizendo o que ele é capaz de fazer. Ele vai então se comparar com este oleiro. Eu quero colocar aqui na tela para você, antes de entrar nessa explicação, a imagem que eu disponibilizei aqui sobre um oleiro, para que vocês possam ver como funcionava aqui a situação. Vamos aqui para a nossa tela, vamos ver uma imagem aqui. Olha aqui nós temos um oleiro trabalhando. Quando Jeremias fala que viu o oleiro fazendo um vaso sobre as rodas, a roda que ele está dizendo é este utensílio aqui onde o vaso era colocado, não é? E tinha um pedal e o oleiro ficava pedalando aquilo e aquela roda de madeira ficava girando, para que ele pudesse então colocar a mão e o vaso ficar rodando e ele moldando aquela argila. Então essa roda que ele está dizendo é essa estrutura aqui que segura o vaso. Pode observar ali no canto da figura, né? Você vai ver vários tamanhos de roda empilhado no cantinho ali daquela sala. São os tamanhos das rodas conforme o tamanho do vaso que o oleiro ele quer preparar. Então aqui você pode ver aqui este senhor, não é? Com a mão dentro do vaso e ele está então em processo de construção ali. Ele está fazendo um vaso. Vamos aqui para uma segunda figura. Você pode ver aqui também outras performances aqui num contexto um pouco mais moderno já. Você pode ver aqui uma roda já mais preparada, um vasinho mais arredondado, mas sempre ele com a mão na massa, não é? O oleiro, ele coloca a mão nessa argila e essa roda gira com muita velocidade, não é? E ele então vai, conforme a velocidade, ele vai moldando o vaso. Olha aqui na figura de baixo, você pode ver também ele fazendo as bordas nas laterais. E essa figura maior que eu disponibilizei aqui, deste homem com as duas mãos no vaso, onde está escrito que tipo de vaso você é. Bom, num processo de restauração já não importa mais que tipo de vaso você é. Neste momento, Deus não vai se preocupar com isso, ele vai se preocupar justamente em restaurar esse vaso nas circunstâncias em que ele se encontra. Olha, que tipo de vaso que nós somos? Vamos voltar aqui para a tela. Que tipo de vaso nós somos? O que eu já disse aqui no início do vídeo. Um vaso todo trincado, um vaso todo machucado, todo embolorado, um vaso prejudicado. Então, o que é que Jeremias viu ali?
o Senhor fala: o que você está vendo? Ele fala assim: eu vi um oleiro preparando um vaso e esse vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro então começou a refazer, a restaurar este vaso novamente, até que ele ficasse da maneira como o oleiro queria. Ora, era isso o que Deus queria que Jeremias entendesse. Então Deus vem e responde para ele: assim como você viu o oleiro fazendo aquilo com o vaso, assim sou eu com a casa de Israel. Eu também sou o oleiro e vocês são o vaso. Eu posso quebrá-los, eu vou quebrá-los e restaurá-los novamente, fazer um vaso apto. E depois aqui nós não vamos adentrar em todo esse capítulo, né, que não é o capítulo da aula, mas porém mais abaixo ele vai falar: vou deixar vasos aptos para plantar, para regar, para restaurar, para destruir, para colher, não é? Então ele vai fazer vários tipos de vasos para várias funções, ok? Ora, então o que nós temos aqui de restauração de espírito, certo? O primeiro princípio que precisa ficar muito claro para você na aula de hoje: você é um vaso, Deus é um oleiro. Você é um vaso que não está perfeito. Você é um vaso que não está apto para plantar, nem para colher, nem para arraigar, nem para destruir, nem para conquistar. Então você é um vaso, você é uma pessoa que está tão machucada, tão se sentindo inferiorizada, tão cheia de problemas, tão cheia de desesperança, tão triste, tão marcada pelos traumas de família, traumas sociais, traumas acadêmicos e traumas profissionais. Você é uma pessoa que passou por graves violências, ou se você não tenha passado por nada disso, existem outros parâmetros que afetam pessoas em seus mais distintos ambientes. Tá? Seja na riqueza, na pobreza, no casamento, no nascimento dos filhos, partos, sabe? Muitos critérios, muitas condições, assim que nós não temos nem como enumerar aqui o que pode envolver, na verdade, o espírito de uma pessoa, não é verdade? Então, o que Deus está falando? Ele não está tocando neste aspecto, ele não está enumerando aqui, porque é impossível enumerar cada caso. Cada pessoa foi criada de uma maneira, cada pessoa foi criada com um talento dado por Deus, cada pessoa nasceu com um desígnio na terra e esses desígnios foram comprometidos, estes propósitos foram comprometidos. Então o vaso ele está perdido, o vaso está arruinado, o vaso não tem como reformar o vaso, porque ele vai ficar com marcas, ele vai ficar com ranço, ele vai ficar com sintomas, certo? Como é que eu diria assim, quando você coloca retalhos num tecido, não é? Quando você, remendos, eu quero dizer remendos, então o vaso vai ter remendos, e Deus, ele não trabalha com remendos, Deus não trabalha com esse tipo de atadura, Deus não trabalha com esse tipo de reforma, Deus não é um reformador, Deus não é um reformador, Deus ele é um restaurador, aquele que leva você ao seu estado original, aquele que leva você às suas raízes primárias, aquele que começa lá do zero, arrancando toda a imundícia, arrancando todo o pecado, arrancando toda a raiz de iniquidade. O que é raiz de iniquidade que eu expliquei para vocês? A raiz de iniquidade é a raiz que gera todo tipo de pecado dentro de um ser humano. Então, quando essa iniquidade está dentro da pessoa, e quem possui iniquidade são demônios, quando a iniquidade entra dentro de uma pessoa, certo? A iniquidade produz todo fruto de pecado. Ora, para restaurar esse vaso, a primeira coisa que vai acontecer é Yeshua chegar e arrancar essa raiz de iniquidade. Então, o primeiro grande princípio da aula é: você quer ser restaurado? Porque Yeshua não arromba porta, Yeshua não entra onde não é convidado. Yeshua é um cavalheiro, é um Deus santo, é um Deus sábio, é um Deus zeloso, é um Deus elegante, é um Deus maravilhoso, é um Deus lindo, é um Deus ético acima de tudo. Então, o primeiro princípio: você quer ser restaurado? Se a resposta é sim, se você quer ser restaurado,
A segunda pergunta que se faz para você é: que tipo de vaso você é? Você vai precisar reconhecer quem você é. Você vai ter que reconhecer que você tem orgulho, que você tem soberba, que você tem ganância, que você tem avareza, que você tem mesquinharia, que você tem pecado. Todos nós temos pecados. Todos nós temos pecados, certo? Mas o que tem que acontecer é que nós temos que parar de pecar. E o homem só para de pecar segundo os parâmetros bíblicos, quando ele se adentra a estudar as Escrituras, quando ele se sujeita ao poder de Deus, quando ele se sujeita a uma restauração, quando ele se sujeita à autoridade de Deus, então ele começa a parar de pecar, porque eu disse no vídeo anterior lá sobre restauração de mentalidade, quando eu fiz a conclusão, eu expliquei o seguinte: Deus é uma luz muito potente. Então, quanto mais você se aproxima dessa luz, mais essa luz mostra quem você é e mais você vai ser limpo, porque quanto mais você é revelado, mais você é limpo. Então, Deus revela as suas iniquidades, não é para te humilhar, nem para te destruir. Deus revela a sua iniquidade para que você seja limpo, para que você seja restaurado. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu cresço. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sou limpo. E quanto mais limpo eu sou, mais a atuação do Espírito Santo começa a ocorrer dentro de mim. Porque o Espírito Santo de Deus não habita dentro de um templo onde está cheio de iniquidade e pecado. Pessoas que pecam 24 horas por dia, Deus não vai, o Espírito Santo não vai habitar dentro dele, porque não existe a mínima possibilidade de haver comunhão da luz com as trevas. Não existe comunhão da luz com as trevas. Por isso você precisa ser limpo. Antes de tudo, ser limpo. Depois que nós somos limpos, que nós começamos a passar por um outro tipo de processo, que vai ser o processo físico, processo de conquistas, processos profissionais, processos de honra, processos de prosperidade. Não tem como você querer tudo isso de Deus, um casamento brilhante, um casamento estruturado, filhos estruturados, não tem como você querer tudo isso de Deus sem que antes você passe por um processo de restauração espiritual e mental. Primeiro você precisa ser curado, você precisa ser restaurado, para que depois as bênçãos de Deus possam chegar a você. Não estou dizendo que não existam bênçãos de Deus independente disso. Sim, existem algumas bênçãos que vêm da parte de Deus, independente de nós, por causa da sua misericórdia. Porém, não são bênçãos na sua plenitude. Por isso que algumas pessoas falam assim: eu oro, eu faço e não consigo. Por que não alcança ainda uma plenitude? Ora, o vaso ele precisa ser restaurado, certo? Então, o que acontece? Eu perguntei para você: você quer ser restaurado? Depois, que tipo de vaso é você? Então, ao responder essas duas perguntas para você mesmo, você então vai orar e você vai dizer para Deus que você quer ser restaurado. E Ele vai tomar providências para que isto aconteça. Vai vir diretamente dEle, vai vir diretamente da sua palavra, vai vir pela ajuda de pessoas. Ele vai levantar pessoas, mentores para te ajudar neste processo. Você vai precisar procurar mentores, pedir para Deus onde eles estão, como eu devo chegar até eles. Senhor, mande para mim esses mentores. Eu sempre digo aqui, não é? Que nós temos mentores em todas as áreas, mentores que possam ajudar você na área da psicologia, na área da libertação espiritual, da cura interior, do ensino bíblico. Estou aqui também como uma mentora para você, compartilhando com você aqui conhecimento bíblico. Isso é uma mentoria. Eu estou dando aqui para você uma mentoria. Estou abrindo caminhos para você. Estou dizendo para você o que você deve fazer para começar o seu processo de restauração. Então, nós estamos aqui tirando as pedras para você e mostrando um caminho mais rápido para que você possa entrar, se você quiser, ok? Só que eu sempre digo isso e vou sempre reiterar: os seus mentores, os mentores que você deve procurar, são mentores que possuem uma restauração em Deus, mentores que possuem uma restauração mental, uma restauração espiritual e uma restauração física.
E quando eu digo restauração física, eu não estou dizendo só do corpo em si, eu estou dizendo do espaço geográfico natural, como é a vida dele, como é a casa dele, como são as decisões dele, como ele vive, como ele age, certo? E você vai pedir isso para Deus, para que Deus mande para você mentores capacitados segundo as Escrituras. E Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso, porque existe uma passagem lá em Provérbios que diz assim, que aquele que procura andar nos caminhos de Deus, ele alegra o coração de Deus, e até os próprios inimigos deste homem, Deus faz com que haja uma queda de inimizade. Deus restaura até mesmo as inimizades, só para te favorecer, só para que você possa caminhar, certo? Então, o processo de restauração significa o quê? Você é um vaso e esse vaso vai precisar ser quebrado, esmiuçado sim. Por isso, o processo de restauração é doloroso? É, porque você é um vaso e esse vaso será quebrado na mão do oleiro. Este oleiro que é Yeshua, este oleiro magnífico, este oleiro competente, este oleiro amoroso, este oleiro perfeito. Ele vai quebrar esse vaso velho, esse vaso ruim, esse vaso que não está servindo para nada. Ele vai quebrar completamente. E ele vai então fazer um vaso novo, ele vai restaurar você. Ele vai transformar você numa pessoa maravilhosa, ele vai transformar você numa pessoa capaz, numa pessoa apta, numa pessoa feliz, numa pessoa que vai descobrir os caminhos de Deus e vai começar a encontrar respostas para você. Ok? É isso que Yeshua vai fazer. Yeshua vai curar o teu espírito para que você possa ficar conectado com Ele novamente e para que você possa alcançar as bênçãos que Ele tem para você e para aqueles que você ama, certo? Vamos agora para a nossa segunda passagem, que vai estar lá em Isaías. Quando eu disse que Yeshua é este oleiro, eu vou provar para você. Vamos aqui na tela, novamente nesse nosso slide aqui, na passagem bíblica. Está escrito aqui em Isaías, no capítulo 61, no verso 1 também, dizendo para você como é o nome de Isaías no original. Isaías se chama Yeshayahu, Yeshayahu, Yeshayahu. Então, Jeremias, Yermeiahu, Isaías, Yeshayahu. Veja, né? O final das palavras aqui com o nome dele são muito parecidos, o final do nome. Então, Isaías 61 está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ora, quem é que está falando aqui? Isaías está profetizando sobre a pessoa de Yeshua. Isaías é muito antes de Yeshua, ok? Ele está profetizando sobre a pessoa de Yeshua. E ele está dizendo o que Yeshua está dizendo. Então, ele está dizendo assim, que Yeshua vai chegar na terra e que Yeshua vai usar a seguinte expressão, que Yeshua vai dizer o que sobre ele mesmo? E Yeshua vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por que Yeshua vai dizer o Espírito do Senhor Deus? Ora, porque existe só um Deus, Adonai, o Deus Pai, o único e verdadeiro Deus. A Escritura diz porque existe só um Deus e Ele é o Criador dos céus e da terra. O próprio Yeshua vai dizer isso muitas vezes. Ele vai dizer assim, o meu Deus e o meu Pai, certo? Então existe só um Deus e o seu Filho enviado por Ele à terra, no qual, depois que ressuscitou, foi colocado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus Pai concedeu a Ele todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade que existe em Deus Pai, Ele repassou para o seu Filho
e colocou o seu filho à sua direita. Então Yeshua possui toda a autoridade no céu, na terra e no inferno. E a Bíblia diz que Deus colocou o mundo abaixo dos pés de Yeshua. Então aqui nós temos Yeshua e o mundo está abaixo dos pés. Yeshua está sobre o mundo é o estrado dos seus pés. Ele apoia os pés dele sobre o mundo. Essa é a dimensão de Yeshua. E ele está dizendo assim: este Deus, que é o meu Senhor, que é o meu Deus e o que é o meu Pai, este Deus foi o que me ungiu, para pregar boas novas aos mansos. O que ele quer dizer sobre os mansos? Aqueles que andam em retidão, aqueles que amam a Deus, aqueles que procuram o caminho de Yeshua, aqueles que querem conhecer a Deus e a sua palavra, aqueles que querem andar segundo as leis de Deus. Ele está falando assim: as boas novas aos mansos. O que é boas novas? Quando uma pessoa chega para dar boas novas. Boas novas são boas notícias. Aquele que chega para dar boa notícia. Ora, eu cheguei aqui para dar uma boa notícia para você, que é misericordioso, que é bondoso, que é leal, que é justo, que não peca. Você que é um manso. Manso é aquele que anda segundo os princípios da Torá. Então Yeshua está dizendo: eu fui ungido pelo meu Pai para trazer boas notícias para você que está conectado conosco, que estuda a nossa palavra, que anda segundo o nosso conselho. Ora, sempre, sempre Deus estará vindo para dar boas notícias para você. Significa o quê? Conquistas. Tudo aquilo que você fizer, você será conquistado. Você vai conquistar, tudo aquilo que você colocar na sua mão, você vai conquistar, você vai ser bem-aventurado, você vai ser bem-sucedido, você vai ser realizado, porque ele está dizendo aqui que o Pai dele ungiu para trazer boas notícias para esse tipo de pessoa. Que pessoa? O vaso restaurado, certo? E ele também vai falar assim: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Ora, veja, ele não está dizendo aqui que Deus o enviou para reformar. Ele está dizendo que Deus o enviou para restaurar os contritos de coração. Vamos aqui numa tradução, minha Bíblia aqui da tradução judaica, mais uma tradução original. Ele vai dizer aqui, olha, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Aqui na versão que eu coloquei no slide, eu coloquei como contritos de coração, é a mesma coisa. Contrito ou quebrantado é aquele que está ao pé de Jesus, é aquele que está chorando, aquele que está se humilhando, aquele que está buscando restauração, aquele que está buscando resposta, aquele que está depositando a sua esperança em Deus, esse quebrantado, esse que chora, esse que ora, esse que clama, que intercede pelo filho, pelo cônjuge, pelos pais, pelas pessoas, aqueles que estão chorando diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração humilhado. E diz assim: também Deus me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos. Ora, que liberdade, que cativo é esse que ele está falando? Aquele que é ser cativo? É estar preso. Eu vou falar aqui, ó, para dar luz aos presos nas trevas. Cativo é todo aquele que ficou amarrado em alguma situação. Situações da vida que amarraram você, situações da vida que deixaram você preso, que deixaram você comprometido, que deixaram você arruinado, situações que vieram e destruíram a sua vida, destruíram as suas finanças, destruíram o seu emocional, destruíram o seu casamento, a sua felicidade. Então, cativo é todo aquele que está com a mente presa num sofrimento infinito. Cativo é todo aquele que está preso em situações que não conseguem se libertar, que está preso no passado, que está preso no rancor, que está preso no ódio, que está preso na infelicidade, certo? Na imoralidade, na desesperança. Cativo é todo aquele que está algemado, todo aquele que está preso, que está pregado em alguma coisa. Jesus vem para restaurar isso, para tirar você dessa situação, para dar luz aos presos nas trevas. Para dar luz, o que é estar preso nas trevas? É estar preso no pecado. Trevas aqui significa pecado, significa estar fora dos caminhos de Deus. Você está preso nos caminhos de Satanás. Você está preso em caminhos errados, em caminhos das drogas, da prostituição, do roubo, do assassinato, certo? Da decadência, da falência, ok? Dos distúrbios emocionais. Você está preso aí
em situações gravíssimas financeiras, certo? Você está em abandono, você está em desesperança profunda. Então ele vem para tirar esse preso dessas trevas, dessa escuridão, deste poço escuro, tirar você desse caos. Ele veio para restaurar todo o seu espírito. Então a pergunta é: você quer ser restaurado? A segunda pergunta: que tipo de vaso você é? Você precisa dizer para Deus: sim, eu sou assim. E a terceira questão é: Yeshua chega com todo esse poder, com toda essa unção, com toda essa autoridade que ele possui para quebrar você e te restaurar novamente. Na palavra de hoje, eu quero deixar para você esta reflexão, que você possa pensar bastante na sua vida, pensar nas decisões que você tomou até aqui, nos caminhos que você escolheu até aqui, observar bastante a sua conduta, o que você anda fazendo, o que você anda falando, como você vem se procedendo, se tudo aquilo que você está fazendo está de acordo com as Escrituras ou não. Se estiver, amém, que você continue assim, que você seja próspero e abençoado. E se você não estiver, que você possa então hoje, depois desta aula, poder colocar a mão na consciência, poder refletir sobre tudo isso, poder tomar uma decisão, quem sabe aí agora, dobrar o seu joelho aí onde você está. Não sei onde você vai estar me ouvindo, mas não importa o lugar que você estiver, se você estiver dentro do seu carro, dentro do seu quarto, se você estiver na estrada, se você estiver viajando dentro de um ônibus ou avião, se você estiver andando no meio da rua, não importa onde você esteja, não importa onde você esteja. Você simplesmente diga para Deus: sim, eu quero ser restaurado, sim, eu sou um vaso ruim, sim, eu quero ser quebrado e quero ser restaurado por Yeshua novamente. E quero ter acesso a todas essas bênçãos que Yeshua está dizendo que eu posso ter, todas elas. Todas as bênçãos que Ele deu para mim na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Yeshua conquistou para você na cruz do Calvário. Quando o sangue dele foi derramado por você. Tudo que Ele conquistou por você está aqui, dado para você gratuitamente. Ok? Quero que você entenda que Deus, o maior prazer de Deus, a maior alegria de Deus é poder ter com você uma comunhão. O maior prazer de Deus é ter comunhão com os seus filhos. O maior prazer de Deus é poder te abençoar. O maior prazer de Deus é poder te restaurar. Porém, não se esqueça, Deus, ele não faz parceria com as trevas. Deus quer entrar onde você está. Deus quer conviver com você. Deus quer entrar dentro do seu espírito. Deus quer falar com você. Deus quer te dar coisas. Deus quer te abençoar. Mas primeiro, você precisa limpar o seu templo. Você precisa limpar o seu espírito. Você precisa se santificar para que você possa voltar a ouvir outra vez a voz desse pastor. Porque as Escrituras diz, Jesus disse assim, o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. O que ele está dizendo? Que aquele que está restaurado, aquele que está limpo, quando ele fala com essa pessoa, imediatamente essa pessoa conhece a sua voz, reconhece a sua voz, reconhece a voz do pastor. Que você possa ser uma ovelha limpa e abençoada e que a partir de hoje você possa reconhecer a voz daquele que te chama, aquele que te ama, aquele que quer te salvar. Amém? Shalom para você. Até lá.